Irmãos, podem assentar? Já tornando esta canção uma realidade, e se alguém orou ou está preocupado porque perdeu sua chave, ela está aqui. É um Ford. Deus possa... E pedimos então que as crianças venham à frente. Pode vir a Duda e as outras crianças também, pode vir. Não vai alcançar, né, Duda? Onde estão nossas crianças? Podem vir à frente. Isso. Olha só. Esses pais estavam querendo esconder de nós as crianças, está vendo? Vamos suplicar as bênçãos de Deus sobre esses pequeninos. Vamos orar nesse instante e pedir que o Senhor abençoe os nossos filhos. Eu vou pedir para a mamãe Fernanda fazer esta oração. Senhor Deus, obrigada, Pai, porque mais uma vez estamos na sua casa, Pai, para louvar e engrandecer o teu nome, ó Deus. E agora nós pedimos em especial pela vida dessas crianças, ó Pai, que o Senhor fale com a vida delas, ó Deus, e que elas permaneçam e cresçam nos seus caminhos, ó Pai, que elas não se desviem. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Muito bem, podem ir, crianças. Deus abençoe. Um bom culto para vocês. Vamos ler a palavra de Deus nesse instante. Peço aos irmãos que abram no livro do Apocalipse, capítulo 2. A leitura será feita a partir do verso 1 até o verso 7, carta à igreja em Éfeso, Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os que achaste os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e te moverei do seu lugar, o teu candeeiro. Caso não te arrependas, tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Antes de propriamente falarmos sobre o texto e sobre a minha reflexão de hoje, nós queremos fazer um convite especial à igreja, porque durante a escola dominical nós estamos trabalhando, começando especialmente neste domingo, hoje, temas que
nos fazem compreender um pouco mais a respeito da igreja, e por isso também estamos lendo esse texto. Nós falaremos da sua organização, da sua estrutura, dos ministérios, dos dons e vocações, e falaremos também, queridos irmãos, como disse pela manhã, apertando a nossa ferida dos caminhos cuja Bíblia não nos deixam desatentos, os caminhos que nos levam a nos afastar de Deus, como sua igreja. Então, este é um convite que nós fazemos aos nossos irmãos, aqueles que ainda não têm a prática, que deixaram por um tempo, pedimos que retornem, especialmente porque vamos debater coisas muito importantes. E gostaríamos que os irmãos pudessem participar disto. Que os irmãos tivessem o privilégio de meditar e de expor também o seu pensamento sobre assuntos como este que nós vamos meditar nesta noite. As cartas das igrejas do Apocalipse. Quantas são, irmãos? 7 igrejas. 7 igrejas localizadas na Ásia Menor. Estas cartas foram enviadas a igrejas locais, reais, na Ásia Menor. Não são igrejas fictícias, são igrejas que existiram. Igrejas que, na época, viviam problemas, situações, nas quais imperavam condições que estão descritas nas cartas escritas, portanto, pelo autor, que nós sabemos, Jesus Cristo. É ele quem escreve as igrejas. No livro de Apocalipse 1:19, peço aos irmãos que olhem, alguns versos acima do texto que nós lemos, nós encontramos o seguinte: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. É um breve resumo do livro do Apocalipse. Através de um versículo, o Senhor orientou a João que escrevesse, fazendo esta resenha. Escreve as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer. Nós identificamos, portanto, no Apocalipse toda a história resumida através desses 22 capítulos. E os irmãos poderão encontrar nesses 22 capítulos esse resumo da história. Longe de ser um livro de terror, que nós muitas vezes identificamos no Apocalipse. Longe de ser também um livro que não se possa compreender, o que faz com que nós o deixemos de lado por muito tempo, às vezes pegando poeira, lá na nossa Bíblia. Um livro maravilhoso, um livro espetacular. As coisas que são, é do que nós vamos falar, portanto, a partir de uma das cartas do Apocalipse. Porque as coisas que são retratadas nos capítulos 2 a 3, 2 e 3, que são os escritos às 7 cartas do Apocalipse. Estas cartas representam condições que se verificam em qualquer época da história da igreja. Há nelas, portanto, uma orientação universal. O que quer dizer isto? Uma orientação que serve para a igreja em todo canto, em todo lugar e em todo momento, a qualquer hora. É o que esta carta ou estas cartas trazem para nós. Há nelas uma orientação universal, cartas que expõem os erros e as condições morais que caracterizam a igreja em qualquer época. São vistas, ou melhor, são instituições, são orientações, tanto eclesiásticas, que se aplicam à igreja local, em todo tempo, em todo lugar, mas também aplicações pessoais. Ou seja, nós, como participantes, como integrantes, como componentes da vida da igreja, podemos ser o alvo destas cartas escritas pelo Senhor. Então, destacando esta primeira carta,
aqui na sua ordem de colocação, vamos observar algumas condições que dizem respeito à nossa igreja local, ou à igreja dos nossos dias, ou à igreja denominacional, a denominação dos nossos dias, ou a cada um de nós pessoalmente. Jesus está escrevendo para nós, está escrevendo para o seu povo, está escrevendo para a sua igreja. E a primeira observação que nós podemos destacar nesse trecho é que nós não estamos sós. A igreja não está só. Éfeso era um centro religioso, tanto quanto comercial e político. Havia um templo à deusa Diana, restaurado nos dias desta escritura, nos tempos da era apostólica, e figurava como uma das mais importantes do mundo antigo, do mundo daquele dia. Ou melhor, uma das maravilhas deste mundo antigo. Nos tempos, portanto, do Novo Testamento, havia numerosa colônia de judeus que faziam parte, que frequentavam, que habitavam aquela cidade, a cidade de Éfeso, e desfrutavam, queridos irmãos, de uma posição privilegiada no que diz respeito à política. Havia um gozo por parte desses judeus, dado a eles pelo Império Romano. A fé cristã chegou a Éfeso aproximadamente em 52 depois de Cristo. Paulo esteve lá na sua segunda viagem, e depois, na terceira viagem, ele passou ali de 2 a 3 anos, e os irmãos poderão ler isso nos capítulos 18 e 19 de Atos dos Apóstolos, e vão ver que ele parou ali um tempo ensinando, orientando na escola de Tirano, citada, portanto, nesses capítulos. O cristianismo fez de Éfeso um de seus centros mais poderosos, porém, em oposição à fé cristã, floresciam cultos mágicos, e antes dos fins do primeiro século foi imposto ali o culto ao imperador, com as consequentes perseguições contra os que se opunham, os que se recusavam a adorar ao imperador. Então, o que nós queremos, a partir desse pequeno cenário, meditar e refletir com os nossos irmãos. Irmãos, apesar de todo este cenário adverso, a igreja não se achava só. O texto chama atenção para isto. O anjo da igreja em Éfeso escreve, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Se os irmãos voltarem um pouco lá para o versículo 20, diz o seguinte: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Em outras palavras, tudo está na mão direita do Senhor. Ele está controlando o que acontece na vida, na história deste povo, na cidade de Éfeso, para quem ele manda que se escrevesse. Irmãos, nós vamos encontrar em toda a Bíblia o Senhor trazendo esta ideia, trazendo este conceito, esta revelação. Por exemplo, no Salmo nós lemos: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós vamos encontrar o profeta Isaías dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Em toda a Bíblia, nós vamos encontrar, portanto, esta informação tão importante que acalenta, que nos tranquiliza, que nos dá segurança de que Deus está conosco, mesmo em meio às circunstâncias adversas. Deus está presente. A igreja cristã, os cristãos não estão só, sempre terão ajuda dos céus. Não devemos esmorecer. Há, contudo, particularmente uma expressão muito interessante que nós gostaríamos de destacar
nesse primeiro trecho que nós lemos aqui, do versículo 2 ao versículo 4. Há particularmente a expressão que diz o seguinte: a prova de si mesmo, versículo 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Eu fiquei então pensando, irmãos, o que é colocar alguém à prova? Como nós poderemos colocar alguém à prova? Se nós formos ao contexto atual e aos ambientes estudantis, aos ambientes de formação, a prova é um instrumento utilizado pelo orientador, pelo ensinador, pelo professor, pelo mestre, a fim de testar os conhecimentos. Será que nós poderíamos adequar esta figura a esta postura da igreja de Éfeso em relação àqueles que se declaravam apóstolos e não são? Qual seria, portanto, a condição presente na vida da igreja e que, com certeza, levaria a esta aprovação para aqueles que se declaravam líderes, apóstolos, aqueles que se declaravam condutores do rebanho, que na verdade não eram? Só há uma forma da igreja fazer isto. Só há uma maneira da igreja fazer isto. É pela presença de Deus frequente. E é isto que eles recebem de informação da parte do Espírito Santo, vindo, oriundo lá do coração de Jesus. Eu estou com vocês. Eu estou presente em vocês. Eu estando com vocês, não permanece, não prevalece, não ganha qualquer um que queira se apresentar como de Deus, mas que na verdade não é. É assim que a igreja do Senhor coloca à prova os que se dizem que são e não são. É assim que se coloca à prova a igreja que está amparada, que está consolada, que está guardada pelo Senhor da própria igreja, aquele que tenha na sua própria mão. É confiar nisto. É desta maneira. Mesmo que as adversidades venham, promovidas por fatores externos, sempre a igreja vai enfrentar adversidades promovidas por fatores externos. Sempre o povo de Deus enfrentou. Nós sempre teremos adversários neste aspecto. A adversidade nesta linha virá. A igreja será questionada, a igreja será interrogada, arguída, ela será combatida, mas ela não será derrotada se ela entender que diante de si, que ao seu lado, que consigo está o Senhor. Muitas vezes, também esta prova, ou estas provações, ou essa adversidade vem de dentro da própria igreja. E nós vamos ver que nos versículos seguintes, isto é uma verdade presente. E como o autor diz aqui, colocaram à prova estes que se diziam ser, mas não são. Se diziam ser apóstolos, mas não são. Portanto, já é um indicativo, não é isso, irmãos? De que estas pessoas estavam dentro da própria igreja. Então, é importante que nós guardemos isso no nosso coração. Segundo aspecto muito importante, a igreja também é provada. A igreja também está em prova. Não se pode imaginar que uma comunidade que acabe de ser descrita como uma comunidade fiel, perseverante, que nós acabamos de ver, com prodígios presentes, com sinais de suas realizações, ou seja, com virtudes, com dons, com talentos, possa, com oposição ao mal, possa aparentar com aqueles que abandonam a Cristo. É o que diz o versículo de número 4, tenho contra ti que estás abandonando o primeiro amor. Então, nós sabemos, queridos irmãos, que essas adversidades virão. Vale destacar em situações assim que muitas desculpas são apresentadas
para tal procedimento. Não há oportunidade. Por exemplo, é uma das lamentações ou uma das desculpas que se dá. Não há compreensão, é outra desculpa que se dá. As pessoas não ajudam. Nós ouvimos muito isso, mas criticam. Há indiferença, frieza, há julgamento, há intolerância. Quantas desculpas nós levantamos para advogar, para justificar o nosso enfraquecimento. Prestem atenção nesta carta. Jesus escreve para aqueles que estavam abandonando o primeiro amor. Jesus diz o seguinte: eu tenho contra ti que estás abandonando o primeiro amor. Jesus não está dizendo que, embora outros estejam ali te perturbando, te inquietando, te fazendo com que você se desanime, com que você retroceda, Jesus não está dando esta oportunidade para as pessoas a quem ele escreve, para as pessoas da igreja. E esta é uma realidade, queridos irmãos. A palavra vem para nós para que nós possamos entender que nós somos provados. Somos provados por fora, somos provados por dentro, somos provados por nós mesmos. Deus vai fazer com que nós vivamos situações adversas com o intuito, com o desejo de nos aprovar. O contexto da ação, as barreiras, os obstáculos, pensamentos adversos, as pessoas contrárias são vencidas pela presença do Senhor. É isso que ele diz. E é pelo nome e autoridade de quem deve se agir. E é justamente sua dor e o seu sofrimento que nos encorajam a perseverança, a permanência. São estas situações vividas pelo nosso Mestre, que são elementos, que são alimentos para que nós nos mantenhamos firmes, como o Senhor destacou aqui no versículo 2 a respeito da igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Nós podemos entender que Jesus está, nesse texto, fazendo uma comparação. O tamanho do labor é o tamanho da perseverança. E não é verdade que a palavra nos ensina assim? Que Deus sabe o quanto nós podemos suportar? Que no momento em que nós não podemos mais suportar, Deus manda o livramento? Então, isso que Ele nos diz faz com que a gente possa perceber o seguinte: qual é o tamanho da dificuldade, do sofrimento, do problema que nós estamos enfrentando? Irmãos, isso não serve de justificativa para que nós retrocedamos. Porque Deus está conosco, porque Ele está presente. Não importa se um líder da igreja, não importa se um irmão da igreja, não importa se alguém de fora, não importa se o meu patrão, quem quer que seja, Ele está dizendo: tenho contra ti, que me abandonaste. Te reprovo por isto. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão grandioso, tão gracioso, que em meio a esse texto nós encontramos uma voz de esperança. E é útil para nós, é importante para nós. Vejam versículos 6 e 7. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Em outras palavras, o que Deus em Cristo Jesus está nos fazendo compreender nesse texto é que há coisas muito mais sérias das quais nós precisamos nos posicionar, nas quais nós precisamos nos posicionar. Ele está dizendo que há coisas que devem ser deixadas e vencidas pela minha presença. Ele está dizendo que estas coisas também não são tão importantes no julgamento dele, porque senão ele não estaria presente. Ele está dizendo que há coisas que ele vai odiar, que ele não vai admitir, que ele não vai aceitar que aconteça entre nós. E estas coisas que nós devemos nos ocupar.
com elas que nós devemos nos ocupar. É com elas e através delas que nós devemos nos unir. É com elas que nós devemos manter a nossa posição. É por elas, para vencê-las, que nós devemos manter a nossa posição. Aqui ele chama a obra dos nicolaítas. Há várias correntes de pensamento sobre o que seriam esses nicolaítas. Há algumas pessoas que falam que eram pessoas que lideravam o povo à impureza, porque em Éfeso, a gente sabe, havia o templo de Diana, né? E o templo de Diana era o templo onde havia sacrifícios com ações de impureza sexual, relações sexuais durante os atos de adoração, enfim, a deusa Diana. Então, algumas pessoas entendem que poderiam ser correntes de pessoas que queriam levar a este tipo de prática semelhante ao que acontecia lá nos cultos oferecidos a Diana. Há outros que pensam que eram líderes que reproduziam a prática de Balaão. Mas a maior parte dos pensadores concordam que, na verdade, Jesus odeia aquilo que confronta a sua grandiosidade e a sua divindade. E, nesse caso, os nicolaítas são entendidos como uma corrente gnóstica presente dentro da igreja. O gnosticismo rebatia ou combatia o cristianismo a partir da ideia que nós podemos viver uma condição melhor, um reino, um paraíso, se nós conhecermos mais e mais. Já temos falado isso algumas vezes, e mais uma vez isso está presente no contexto desta igreja. Muitos textos do Novo Testamento são escritos pelos apóstolos em meio a este ambiente, onde as pessoas se julgavam capazes, a partir do conhecimento, de fazer aquilo que somente Deus pode fazer, que é nos dar salvação. E nós sabemos que esse também é um nosso contexto. Nós sabemos que hoje também nós poderemos enfrentar muitas coisas, porque a ciência evolui, porque o conhecimento evolui, porque nós, dia após dia, estamos fazendo novas descobertas, e todas elas, de certa forma, exaltando e proclamando a grandiosidade e o poder do conhecimento humano. O que Jesus diz aqui a respeito disso: eu odeio este confronto. Eu odeio este orgulho. Eu odeio esta prepotência. Eu odeio esta postura. Mas eu tenho a favor de vocês que vocês também não aceitam. Em outras palavras, apesar das suas falhas, dos seus erros, vocês se humilham na minha presença. Vocês me buscam em arrependimento. Vocês querem viver o meu senhorio. É o que esse trecho está dizendo. Porém, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se assente, que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Para muitos, história da carochinha. Para muitos, lenda. Para muitos, fábulas. Para muitos, histórias sem sentido. Mas é o que Jesus está dizendo para a sua igreja. Se humilhe e aceite a simplicidade desta mensagem. Só eu tenho vida. Só eu tenho a árvore da vida. Só eu tenho o fruto da vida. E só vai viver quem dele provar. Em contrapartida a todo o conhecimento, a filosofia, a toda a ideia que queria rebater esta direção das pessoas seguindo a Jesus, nós podemos encontrar, portanto, esta mensagem de simplicidade e que nos leva, portanto, a uma vida de comunidade, uma vida sadia, onde nós não somos de maneira alguma atingidos por qualquer seta do maligno e nem qualquer coisa que meu irmão faça contra mim. Porque eu estou sempre pronto no Senhor Jesus
a recebê-lo e a estar na sua presença, como Ele está na minha presença. Irmãos, concluindo, portanto, em muitas vezes nós nos atrapalhamos e até atrapalhamos uns aos outros. Deus está presente, nos purificando, nos provando e nos levando sempre ao arrependimento e ao conhecimento da simplicidade da sua revelação. Ele nos aprimora, nos aperfeiçoa e Ele completará a obra que começou em nós. Esta é uma verdade. Nós não devemos temer, não devemos retroceder nem desanimar, mas devemos manter a nossa condição firme diante das investidas que ainda sobrevirão sobre a vida da igreja. Não devemos recusar a igreja, mas devemos mantê-la, defendê-la, devemos levá-la adiante. Não devemos dividi-la, não devemos achar que um ou outro grupo é melhor. A igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse assim, como se Cristo estivesse dividido, e Cristo não está dividido. A igreja é dele, e nós somos o seu rebanho, e por ele devemos, então, trabalhar para o seu desenvolvimento. Filipenses capítulo 1, versículo 6, para concluir, nos diz, aquele que começou boa obra em vós, há de concluí-la. Não temamos isso. Não temamos a força do inimigo. Não temamos a força do mal. Porque Deus está com os seus candeeiros, com as 7 estrelas na sua mão. Deus assim nos abençoe e nos faça viver na sua graça e nos fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar?